essa oportunidade ímpar, singular, que o Senhor nos concede a graça de aprendermos do Senhor e da tua palavra, onde nessa oportunidade o teu filho, o teu servo, o arauto do Senhor, o diácono Dias, ó Pai, irá, meu Deus amado, ministrar a tua palavra aos nossos corações. Como sempre, somos sedentos de ouvir o Senhor através dos teus servos. Então, como o Senhor sempre tem usado o teu filho, use mais uma vez e continue usando, ó Deus, na unção, na ousadia, na autoridade e no conhecimento da revelação da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Também está conosco aí, que eu estou vendo aqui, né, a diaconisa Eva. Que Deus abençoe os amados irmãos, em nome de Jesus. E eu passo a palavra para o diácono Dias, né, daí seguimento a esse ensinamento da palavra de Deus. Que Deus abençoe, meu querido, deixa o Espírito Santo de Deus te usar. Eu só estou sedento para ouvir o manar de Deus. Saúde aos irmãos com a paz do Senhor, né? Muito feliz de estarmos aqui. Paz do Vamos Senhor. abraçados aí pelos irmãos, uns no norte, outros no sul, outros no centro do país. E isso é para a honra e glória do Senhor, né? Estamos em lugares distantes, mas juntos aqui. Como fala a palavra dele, quando dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Estamos aqui reunidos a glorificar o nome do Senhor. E hoje, irmãos, né? Nessa leitura bíblica tão maravilhosa que é Efésios, né? Nós escolhemos aí o irmão Francisco tão bem ministrou, né, a aula do capítulo 1 e 2, e hoje eu peguei o versículo, né, 1 e 2, eu peguei o versículo 3, 4 e 5 na sequência, né, para nós podermos nos aprofundar. Como fala lá na homilética, né, é um texto aí, um ensino textual. Nós vamos ali esmiuçar o que o apóstolo Paulo está procurando nos passar, né, com essa palavra, que é muito forte. Como diz o pastor Vaneilton, né, a gente pega uma palavra dessa, a vontade nem é de dar aula, é de pregar, porque é muito poderosa realmente. Então, que nós estejamos com nossos corações e ouvidos, né, aí abertos pelo Espírito Santo, para que ele possa nos guiar e nos passar a mensagem ele tem nessa noite para cada um de nós. Tenho certeza que cada um vai absorver essa mensagem de um jeito. E já adianto, viu, irmãos? Eu vou encher os senhores de pergunta aí. Fiquem atentos, que vai ter pergunta aí direto. Então vamos pegar nossas Bíblias, né? E vamos ler aí os versículos de 3 a 5 para nós iniciarmos. Todos já estão, tenho certeza, aí na leitura, né? Todos já leram, se aprofundaram aí no capítulo para nós podermos juntos, né, levar essa palavra com nossos corações. Então, o versículo 3 diz assim: mas a fornicação e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos. Versículo 4 diz: nem torpezas, nem tolices, nem zombarias, que não convém, mas antes ações de graças. E o versículo 5 diz assim: porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Amém? Então é uma palavra realmente muito forte, né? Esses versículos de 3 a 5, que nos faz aí nos levam, né, aquela situação daquele momento, né, o que o apóstolo Paulo enfrentava ali naquela situação com os efésios. Sabemos que tinham ali naquele tempo os judaizantes, que eram pessoas que se ligavam à lei. O que eles valiam para ele era a lei mosaica. E aqui Paulo vem exatamente contradizer. Por isso houve muitos embates contra esse povo, porque eles queriam manter a lei, que a salvação só viria pela lei. E Paulo diz que não, que é pela fé em Jesus Cristo, né? Por crer em Jesus que a salvação viria. Então houve muito embate com relação a isso. E muitos diziam, inclusive, que Paulo não deveria estar ali, porque ele não era um dos 12. E nós vemos em todas as passagens, a maioria de suas cartas, ele coloca Paulo, apóstolo, conforme a vontade de Deus. Ele falava que foi escolhido pelo próprio Deus e não por homens. E foi como nós sabemos, o apóstolo que mais
teve aí livros, né, cartas no Novo Testamento, e que foi o apóstolo aí dos gentios, que trouxe muitas e muitas almas ao Senhor. Então, entrando aqui no versículo 3, né, nós vamos falar primeiro da fornicação. Então, muitos de nós e muitas pessoas aí fora, elas acham que a fornicação é somente o sexo antes do casamento, né? No entanto, né, a palavra porneia, que é uma palavra grega, ela tem um sentido muito mais amplo, né? Ela fala, né, que isso aí são imoralidades sexuais, não somente a questão do sexo em si. Então, tudo entra aí, o incesto, o adultério, uma série de coisas, não somente a questão do sexo antes do casamento. Então, nós temos que ver o contexto da época, é por isso que muitos estudiosos, né, falam que nós não devemos ler apenas uma versão bíblica, que nós devemos procurar palavras ali que possam trazer uma tradução que realmente nós possamos entender. Inclusive algumas, né, Bíblias aí da nova geração, elas já vêm com essa mudança, não falando em fornicação, e sim em imoralidade sexual. É uma coisa bem mais ampla, né? Eu já peço aí aos irmãos, né, eu até anotei aqui, viu, pastor Vanderlei? Que já procurem aí. Um procura Gálatas, capítulo 5, do 19 ao 21. Gálatas 5, 19 e 21. E o outro aí procura 1 Coríntios 6, do 18 ao 20. Tá? Daqui a pouco nós vamos ler essas duas passagens. Gálatas 5, do 19 ao 21, e 1 Coríntios 6, do 18 ao 20. Tem muitas outras passagens, irmãos, que falam sobre a questão da fornicação ou da imoralidade sexual, né? Nos mostrando, como nós falamos muitas vezes, a Bíblia explica a Bíblia. Você vai para o Novo Testamento, para o Antigo Testamento, e ela se auto-explica. Ela mostra ali que realmente Deus ele não muda. Nós vamos ver isso aqui na nossa aula hoje, que Deus é imutável. O mundo muda, né? As coisas mudam no mundo. E às vezes as pessoas querem mudar aquilo que Deus pensa através dessas modernidades que existem. E nós vamos ver que Deus não muda, né, irmãos? Então aqui, ó, a nossa aula, né, aqui na minha Bíblia está escrito assim: exortação ao amor e à pureza, né, esse capítulo 5, no início do capítulo. Só que a minha aula aqui nós colocamos, a nossa aula vai ter o seguinte tema: a santidade que reflete Cristo. Então, irmãos, eu já adianto aí a vocês que Efésios, né, ele tem duas partes, a carta aos Efésios, né? 6 capítulos, duas partes. A primeira parte, do capítulo 1 ao 3, ela fala da doutrina, né? O que Deus fez por nós, que o pastor Vaneilton tão bem discorreu ao longo das suas aulas, né? O que foi que Deus fez por nós? Isso está lá do 1 ao 3. E do 3 e do 4 ao 6, que nós estamos aqui no meio, né, no 5, ele vai falar de como devemos viver por causa dessa nova vida. Então nós somos uma nova criatura, né? Nós que aceitamos o Jesus como único e suficiente Salvador em nossa vida, quando passamos pelos batismos das águas, aquela velha criatura ela não existe mais. Então nós temos que refletir a nova vida que nós temos, a vida mostrada pelo Senhor. Então é isso que ele coloca nesses capítulos do 4 ao 6, né? Essa nova vida que nós vamos agora mergulhar nela. Mas que nós sabemos, né, irmãos, que é um leão por dia, aquele embate da carne com o espírito. Nós estamos numa nova vida, mas aquele velho eu, ele ainda está dentro de cada um de nós, tentando sair, tentando sobrepor a criatura nova que nós estamos nos tornando. E nós temos que ter essa batalha dentro de nós todos os dias. E nós, quando a gente fala uma palavra dessa, né, eu me visualizo nisso. E tenho certeza que muitos irmãos também se visualizam nisso. Né? Diz, caramba, quando eu era aquela velha criatura, eu fazia isso, isso, isso. Hoje, às vezes, eu sinto vontade e tal. Às vezes a Paula fala assim para mim, né? Tu não sente vontade de beber? Eu bebi quase 50 anos da minha vida, 49 anos, né? Para trás ele tinha um pouquinho. Ali comecei com uns 15 anos, então descontando isso, aí dá uns 30 e poucos anos. Então, então ela às vezes fala para mim, eu falo assim, incrível que não, porque eu passo assim para mim, não tem a menor necessidade. Eu fico lembrando às vezes das coisas que aconteciam, eu falava, caramba, né? Às vezes a gente passa numa esquina ali e vê um grupo de pessoas bebendo, aquela ruaça, aquela gritaria, a Paula fala, meu Deus, olha esse pessoal. Eu digo, eu já estive aí um dia, mas o Senhor me tirou desse lugar e me trouxe aqui para ser essa nova criatura, né?
Então, irmãos, o nosso objetivo hoje, e nós vamos ver se nós alcançamos esse objetivo no final da aula, hein? Olha só o nosso objetivo, é levar os irmãos, né, a compreender que a vida cristã, ela exige mudança de comportamento, né? Linguagem, as nossas prioridades, demonstrando santidade em todas as áreas. Nós temos que mudar, irmão, como nós falamos, aquela velha criatura já não existe mais. Mas nós temos que mudar. E é notório isso, né? É notório que quando a gente aceita Jesus, quando a gente vira um crente, a nossa fala muda, nossas atitudes mudam, né? O nosso comportamento muda. E as pessoas às vezes não entendem, principalmente as pessoas que estão no entorno, né, da gente. Tem tipo ali o grupo do futebol onde eu jogava e era aquela algazarra, aquela bebedeira depois. E hoje eu não estou mais ali naquele mundo quando pessoas me encontram, falam: caramba, tu tá diferente e tal. Eu falei: eu tô na igreja, aceitei Jesus, estamos aí, convido, né, para ir lá. E tenho fé que um dia os irmãos ainda vão estar lá conosco também aceitando a Jesus, né? Então, irmão, nosso objetivo é esse: levar os irmãos a compreender que a vida cristã exige uma mudança, comportamento, linguagem, prioridades, demonstrando santidade em todas essas áreas, né? Então, eu já começo aqui com vocês, como eu falei que eu ia encher vocês de perguntas. Se não quiserem me responder, não tem problema. Pode responder dentro de cada um de vocês. Mas se alguém quiser externar a sua resposta para nós, estamos aqui para ouvir os irmãos, né? Então, a primeira pergunta que eu faço: o que diferencia um cristão de alguém que não conhece a Deus? Então, eu até perguntei isso para a Paula ontem, ela me respondeu. Aí o Armando vai falar para nós. Fala aí, irmão. A Senhora a todos. O que difere uma pessoa do mundo e uma pessoa cristã são justamente o que a gente escuta quase sempre o nosso pastor falar, são justamente os gestos e atitudes, né? Igual você falou. São muitas coisas que começam a mudar, muitas coisas que você começa a priorizar. Hoje eu estava lendo a respeito de que o mundo muda a criatura e Deus muda as criaturas. Porque o mundo oferece muitas coisas com alegrias momentâneas e Deus, na sua infinita sabedoria e misericórdia, te oferece coisas que são eternas, que são coisas que vai para a vida toda, né? Então, eu acredito que essa é a diferença entre a vida momentânea do mundo e a nossa vida, que a gente sabe que os percalços vêm, mas que Deus sempre está ali junto com a gente, deixando nosso fardo mais leve. Ele não tira, mas ele deixa mais leve. Com certeza, né? Só parafraseando aí o irmão Armando, né? São os manjares do mundo, né, irmão? Os manjares aí que nós já vimos lá desde a época de Daniel, né? Nós temos que escolher, como ele escolheu, não nos contaminarmos, né, com esses manjares que estão aí de prazeres momentâneos, né? E é isso mesmo, né? O que diferencia o cristão de alguém que não conhece a Deus é exatamente isso, né? São essas nossas novas atitudes, nossos comportamentos, né? Nossa forma de agir perante várias situações. São muitas coisas, né, irmãos? E às vezes a sociedade ela não entende, ela nos condena muitas vezes por isso, né? E eu faço aqui uma segunda pergunta nesse primeiro momento. A santidade é apenas deixar de fazer coisas erradas ou envolve uma nova maneira de viver? E essa aqui eu mesmo respondo, né? Aí vocês vão me dizer assim: ô irmão Dias, essa é muito fácil de responder, né? Claro que, o senhor me dizer assim, claro que envolve uma nova maneira de viver, mas é aquilo que eu falei ainda há pouco, né? Realmente, é uma nova maneira de viver. É fácil, né, irmãos? Uma nova maneira de viver, pronto, eu vou viver diferente, é fácil. Não tem nada de fácil, né? Há aquela briga interna, como eu já falei no início, e há uma briga também ao nosso redor, né? Ora, o inimigo querendo aproveitar as brechas, querendo arrancar a velha criatura de dentro da nova criatura. Então, é realmente muito complicado essa nova maneira de viver, e nós temos que estar atentos o tempo todo, para que nós não nos desviemos do caminho, né, irmãos? É matar um leão a cada dia para que nós possamos seguir, né, o caminho do Senhor. Outra coisa aqui, né, irmãos? Vamos lá primeiro. Quem separou aí Gálatas 5, 19 ao 21, quem pode ler para a gente?
Coríntios. 1 Coríntios 6, 18 e 20. Alguém aí escolheu Gálatas? Eu vou ler, irmã. Pode ler, irmão. Gálatas 5, do 19 ao 21. Isso. 19, versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, a quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Olha só, irmãos, que palavra forte, né, que está em Gálatas, né? Todas essas coisas aí. Nós estamos falando de fornicação, e ele fala em fornicação em Gálatas também. E em muitas outras passagens, né? Quem está com 1 Coríntios 6, 18 ao 20? Quem pode ler para a gente? Ninguém? Vai. Eu vou ler então aqui. 18, né? 1 Coríntios 6. 18 ao 20. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica, peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nossa, irmãos, que palavra maravilhosa, né? Quando eu falava disso aqui ontem, a Paula aqui até me falou, né? Tu não vai ler essa passagem? Falei, não, ela tá assim para ser lida. Então, irmãos, o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo, né? Nós honramos o Senhor também com o nosso corpo. E como ele fala aqui, né? Quem comete a fornicação, ela peca contra o próprio corpo. Então, nós temos que realmente ser puros, né, irmãos? Como fala também lá em Levítico, como fala em Deuteronômio, no Antigo Testamento, que nós temos que ser puros. Então, nós temos que estar realmente vigilantes com relação a isso. E nós vamos ver que, como eu falei, são imoralidades sexuais. Nós estamos falando especificamente da fornicação nesse primeiro momento. Mas nós vamos ver que tem muitas outras coisas, né? Nessa nossa vontade de demonstrar santidade em todas as nossas áreas, nessa nossa mudança em todas as áreas de comportamento e etc. Né? Então, aqui, no capítulo 5, né? Paulo mostra que quem é filho de Deus deve imitar o caráter do Pai. Então, irmãos, nós temos exemplos dentro da nossa casa, né? Eu tenho um garotinho aqui lindo de 4 anos, que está ali agora, inclusive, chamando a gente lá no quarto ao lado, que ele quer imitar o pai, né? Ele fala que ele vai ser bombeiro, então ele fala que ele vai ser polícia, tudo ele quer imitar o pai. O que o pai faz, ele quer fazer. E nós, irmãos, nós devemos ser da mesma forma, né? Para sermos santos, como ele fala, sede santos, porque eu sou santo. Então nós temos que procurar imitar o pai em todas as coisas que ele faz, porque ele não faz nada de errado. Tudo que ele faz é correto. E nós temos que procurar imitar o nosso pai. E é isso que Paulo coloca aqui nesse capítulo 5, né? Que nós devemos procurar imitar o caráter do pai, né? E aqui eu vou ler novamente, né? Do 1 ao 5, que diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Quando ele fala, né, aqui em Coríntios, que nós fomos comprados por bom preço, nós devemos glorificar o Senhor com o nosso corpo. É isso que ele está falando aqui no 2, né, irmãos? Né? E aqui ele segue falando do que nós já lemos aqui. Então, que nós possamos levar isso para o nosso coração, irmãos. Não como nós vamos ver também aqui na frente, que tem pessoas que acham
hoje, dentro da sociedade, que tem pecados, principalmente os pecados capitais, eles acham que esses pecados hoje são virtudes, né? E como nós falamos no início, nós sabemos que Deus é imutável, Deus não muda, né? Tudo que ele falou lá no início está mantido até hoje, será mantido para sempre. Então nós temos que estar vigilantes e não aceitar essas mudanças que o mundo quer nos impor. O mundo quer nos impor mudanças. Ah, é modismo. Hoje não, hoje o Senhor já aceita isso, porque nós estamos em outro tempo. Não, irmãos, o Senhor não aceita. Isso é pecado, independente de acharem que é ou não. Pode falar, irmão Armando. Eu estava lendo hoje um livro que eu trouxe de Minas, né, lá de BH, e realmente esse livro ele estava falando sobre que hoje discernimento do espírito, muita gente está usando que Deus faz todas as coisas novas, está se fazendo tudo novo, e aí entra no que você está falando. As pessoas estão usando essa frase, Deus faz as coisas tudo nova, ele está fazendo tudo novo, para justificar e não fazer a coisa certa, ou está fazendo as coisas erradas. Então pega frases soltas para justificar o erro e falar que está ali. Né? Não, está na Bíblia. Não, não está na Bíblia. É igual você falou um pouco antes. Não lê todo o capítulo ou toda o trecho e pega um pedaço e fala, tudo posso. Deus faz as coisas tudo nova. Não é bem assim. Exatamente, pegam frases soltas e adequam àquilo que eles querem que seja aquilo que eles querem ouvir, né? É como eu sempre falo na igreja, na escola bíblica. Eu falo assim, irmãos, nós pecamos por falta de conhecimento. Tem os pastores de YouTube, os pastores aí, né, de redes sociais, que eles falam aquilo que o povo quer ouvir. E às vezes o povo vai atrás. Por quê? Porque não conhece as escrituras, não conhece o que o Senhor está colocando ali nas suas palavras. Então acabam pecando por isso. Eu sempre falo aos irmãos, irmãos, eu às vezes vou pesquisar e tudo, às vezes tem uma inteligência artificial, a gente usa, que isso tem que usar, mas você tem que ir lá e conferir aonde é o lugar que está tudo certo, onde é na Bíblia, né? Eu já, inclusive, acho que eu já citei aqui, mas vou citar novamente. Uma vez eu dei uma aula e coloquei 3 frases, uma sabidamente bíblica, uma sabidamente não bíblica e uma no meio ali que dava um teor de ser ou não ser. E 70% das pessoas acharam que era bíblico, e não era. Exatamente por conta desses modismos, né? Eu ainda falo mais, eu digo, quando o irmão entra lá no YouTube e ele ouve uma pregação que não agrada aos ouvidos dele, ele vai procurar outro, até que ele ache algum que agrada. E aí que está o erro, irmãos. Porque a palavra, como eu já falei, ela é uma só. Nós temos que procurar no nosso manual, que está aqui na nossa frente agora, né, irmãos? Então vamos lá para o primeiro ponto aqui. Olha só, já está quase meia hora e ainda estou no primeiro ponto, no versículo 3, né? O cristão deve viver em pureza, que diz assim: mas a fornicação e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, né? Como convém a santos. Então, irmãos, como nós já falamos, a fornicação ela está relacionada à impureza sexual e não somente à questão, né, do sexo em si. Então, o que que ele coloca aqui? O que que seria essa questão da impureza sexual, né? Ele coloca o adultério, ele coloca a prostituição, ele coloca as relações sexuais antes do casamento, que é o que nós achamos que somente isso é a fornicação, né? É qualquer imoralidade sexual, qualquer uma. E aqui eu cito o incesto, né? E me transporto lá para Ló, né? Que cometeu incesto com as filhas que embebedaram o pai, e dali surgiu nações que depois confrontaram o povo de Deus, né? Porque foi de uma forma incorreta. E aqui também, né, irmãos? Então, olha só, como ele abre esse leque para nós entendermos, né, que a fornicação ela não é apenas aquilo, mas ela inclui todas as imoralidades sexuais, né? Então, Paulo, ele não diz apenas para evitar, ele não fala isso, né? Ele não fala só para evitar, ele não resume-se a isso. O que que ele fala? Ele fala, nem ainda se nomeie, né? Nem ainda se nomeie. O que ele quer dizer com isso? As práticas não deveriam nem passar pela porta da igreja. Não deveriam nem passar. Quando falassem nisso, dessas imoralidades sexuais, deveriam dizer assim, não, aqui não tem isso, apartai daqui. Pode passar que aqui não existe isso. E nós sabemos que existe, irmãos.
Quantos casos nós não temos acompanhado dentro da igreja? Não só dentro da igreja católica, mas dentro da igreja, né, da nossa igreja mesmo. Quantas, né, coisas tem aí? E a mídia, ela se aproveita disso. Ela dá uma ênfase enorme, né? Nós tivemos um caso recente aqui no norte, lá no Amazonas, que está até hoje, já passaram-se mais de 5 meses, 6 meses, e está na mídia até hoje. Então, as pessoas elas se aproveitam desses momentos, dessas fraquezas que acontecem, né? Da velha criatura que está saindo ali, voltando ali a pecar como fazia antes de aceitar Jesus, antes de estar na igreja. Então, nós temos que estar vigilantes, irmãos, e sempre procurando ao Senhor, né? Eu sempre falo que nós, todos os dias, todas as noites, quando terminasse nosso ano, deveríamos ser consumidos, né? Porque nós pecamos por tudo, por pensamentos, por palavras e etc. Mas as misericórdias do Senhor elas se renovam todas as manhãs. É por isso que nós estamos aqui. Porque nós não somos dignos de estarmos aqui, né? Se não fosse o amor que Ele tem por nós, o amor tão grande que até sacrificou o próprio Filho por nós. Então nós temos que orar e pedir ao Senhor discernimento para poder passar dessa fase, dessas coisas ruins que sempre estão à espreita, né? E parece que o inimigo, parece não, né? O inimigo sabe aonde atacar. Ele sabe onde é a nossa fraqueza, né? Eu dou um exemplo muito na escola bíblica de Davi. Davi devia estar onde? Devia estar guerreando, mas já estava tão ali tranquilo, que o Senhor sempre dava a vitória, que ele resolveu ficar no castelo. E ali o inimigo fez o quê? Botou Batseba nas suas vistas, né? E qual era a fraqueza de Davi? Mulher, era mulher. Então, a minha irmã, né, que é evangelista, ela sempre brinca, ela fala assim: já pensou se fosse Davi no lugar de José, no Egito, quando a esposa de Potifar foi lá se oferecer a ele? Davi tinha deitado enrolado, né? A minha irmã fala. Então, nós temos que ser vigilantes, porque o inimigo procura essas brechas. E como eu falei, Davi é um exemplo disso, né? Então, irmãos, como ele fala, né, que nem se nomeie. Então, isso não deveria nem passar na porta das nossas igrejas. Mas, infelizmente, nós temos que orar ao Senhor, porque isso está dentro das igrejas, em muitos casos, né? Então, vamos falar agora aqui do segundo ponto, né, que fala da impureza, né? É o desejo, é tudo aquilo que contamina, né, a impureza. Tudo aquilo que nos contamina, né? Então, o que que nos contamina? Nós já falamos anteriormente. O que que nos contamina? Pensamentos, né? Nós temos pensamentos aí pecaminosos. Isso é da carne. Nós temos que estar lutando o tempo todo contra isso. Isso é uma contaminação, né? O pensamento. Os desejos também, né? Quantos desejos aí nós não temos? Não só desejos carnais, mas muitos outros que não edificam ao Senhor. Isso também é uma impureza, né? Outra, as conversas. Às vezes nós estamos ali numa roda de amigos, inclusive eu falo muito isso também na escola bíblica. Eu falo para os meninos assim, né? Eu digo, quanto vocês, no trabalho, na faculdade, na vida de vocês, as pessoas sabem que vocês são cristãos? As pessoas sabem? Porque teve um caso de um irmão aqui que trabalha no hospital universitário. Ele estava conversando comigo um dia, ele falou, irmão, todos os meus superiores são da igreja, mas ninguém sabia. Só souberam quando eu fui lá e dei paz do Senhor para eles. Aí eles ficaram todos errados, achando que eu tinha pesquisado e descoberto isso deles. Então parece que o Senhor, isso é um pecado muito grave. Ele está colocando o Senhor abaixo daquela posição que ele ocupa. Ele acha que aquilo de repente é uma ofensa para ele. Então nós temos que demonstrar, né, a nossa ali que nós somos crentes, que nós somos ali cristãos, em qualquer lugar que nós estejamos. E a palavra está falando aqui através do nosso comportamento, através da nossa palavra, através do nosso agir. Eu vi um vídeo, não sei se algum dos irmãos já viu isso, é um vídeo antigo, de uma empresa que o gerente chama vários funcionários e diz assim para eles, né? Ó, você vai receber amanhã 26 engradados de um certo produto, mas você só vai registrar 25, né? O 26º você separa, porque eu tenho um objetivo para ele. Você tem até amanhã para pensar. E passa um, passa dois, passa três, todo mundo concorda com aquilo. Até que chega um, né, que pensa, vai para casa e diz, não, eu não vou fazer isso, porque a minha religião não permite. E ele se nega. E quando ele se nega, o patrão diz, até que enfim, nós achamos uma pessoa correta, né? E ele recebe o cargo de gerente por conta disso. Então, para ver a diferença que isso faz. As pessoas nos veem de forma diferente quando você mostra que é cristão. As pessoas vão procurar te imitar, vão procurar agir como você age.
né? E não você se esconder naquele meio ali. Como ele fala aqui, né? Conversas, há aquela rodinha de conversas, às vezes você não quer afrontar, você entra naquela conversa, às vezes até conversas de cunho pornográfico, de cunho que vai ofender ao Senhor, mas você está ali, porque você não quer, né, entristecer, você quer se adequar àquela realidade. Outra coisa, meu irmão, nossas atitudes, nossas atitudes também dizem muito da gente. Então, é mais uma coisa que às vezes revela a nossa impureza, essas nossas atitudes ali nesses meios, como nós falamos, né? E aqui nós vamos falar agora ao Armando. Não ouvi o Armando levantar a mão, agora que eu vi. Pode falar, irmão. Eu escutando uma pregação de pastor de YouTube, Claudinho Duarte, e aí me falaram o seguinte: Claudinho Duarte é um bom comediante e que ele continue. E alguns me falaram, cara, pega as coisas boas e absorve, e as comédias você deixa para lá. E uma coisa que ele, numa dessas falas dele, me marcou bastante, que é o que você está falando. Se você é certo ou errado, se você não pode contar para as pessoas o que você fez, tá errado, não é de Deus. Se você pode contar para as pessoas e você não vai ser escarnecida, se você não vai ser bagunçada, entendeu? É de Deus. É um princípio assim que ele projetou. É muito interessante, né? Pegando um pouco desse teu gancho aí, Armando, eu vi aquele Porchat, né? É um cara que é humorista da Globo e tal. E ele também falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim: olha, essas pessoas que se dizem cristãos, a maioria não é cristão. Aí o cara falou, mas por quê? Ele disse, porque as pessoas elas só querem a parte das escrituras que faz o bem a elas. A parte que cobra, que condena, as pessoas não querem. Então, a Bíblia ela foi feita para ser aceita como um todo, para ela ser absorvida como um todo, e não partes, né? Inclusive, tem uma passagem que diz assim, que melhor que você conheça uma parte da Bíblia e siga, do que você conhecer toda de capa a capa e não seguir nada. Então, é mais uma situação, né? Então, realmente, tem muitos cristãos assim, né? Pessoas vazias, pessoas que estão dentro da igreja por estar. E nós temos que acender esse povo aí para poder que eles realmente aceitem Jesus, mas de forma verdadeira, né? De coração. Quantas intrigas a gente não acompanha dentro da igreja, já um brigando com o outro, aquela coisa toda. Isso Deus não aceita, irmão. Deus nem recebe, né? Então vamos aqui aprofundar, senão não vai dar tempo, hein, pastor Vanildo? Já falta só 23 minutos aqui no meu relógio. Nós já estamos no versículo 3. Vamos falar da avareza. Aí eu já peço aí a dois irmãos que procurem aí Lucas 12:15 e 1 Timóteo 6, do 9 ao 10. 1 Timóteo 6, do 9 ao 10 e Lucas 12:15. E vamos falar aqui da avareza, né, irmãos? É o desejo insaciável de possuir. É isso que é a avareza, né? Que é um dos pecados capitais, né, pastor Vanildo? A avareza. Então, não é apenas gostar de dinheiro. Dinheiro é bom, né? Dinheiro paga nossas contas, dinheiro nos dá lazer, dinheiro faz com que nós tenhamos uma vida mais confortável. Mas o problema não é ter o dinheiro, é o dinheiro nos ter, é o dinheiro nos possuir, é o dinheiro ocupar o lugar do Altíssimo. É esse que é o problema da avareza, né? As pessoas, ele fala aqui, né? Colocar qualquer coisa acima de Deus. Colocar coisas acima de Deus. E como nós vemos isso, né, irmãos? Ó, o primeiro, que todo mundo sempre acha que é só isso, né? A avareza é só a questão do dinheiro. Primeiro é o dinheiro, com certeza. Mas nós podemos citar aqui posição. As pessoas querem ter posição, né? Um político, ele não quer sair dali de jeito nenhum porque ele tem um poder, ele faz isso, faz aquilo, ele quer ter posição. Isso também é avareza, não somente a questão do dinheiro. Outra, bens, né? Que está relacionado também a valores. O cara tem 10, 15, 20 casas, mas ele não está satisfeito. Ele quer ter 30, ele quer ter 40. Então ele está ali naquela, né, naquela ânsia de sempre estar querendo mais, querendo mais, querendo mais. E aquilo ali é que norteia a sua vida, e não o Senhor, né? Como diz aquela passagem, né? É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus.
Então, isso está escrito lá. Então, é o que nós temos que estar vigilantes também com relação à avareza. E outra coisa também, o sucesso. Quantas pessoas não vendem a sua alma para o inimigo para obter sucesso, né? Querem estar nas paradas musicais, querem estar ali tendo milhões de seguidores, aquela coisa toda. Então, isso também é uma forma de avareza. Então, nós temos que estar realmente sempre orando ao Senhor, buscando, para que Ele liberte isso do nosso coração, para que nós possamos ter aquilo realmente que necessitamos. Eu até falava na última aula sobre Daniel na igreja, né? Eu falei assim que eu sempre orei ao Senhor para que Ele me desse condições de eu poder dar o conforto à minha família. Eu nunca pedi para ser rico, né? Se eu viesse a ser rico era porque Ele queria. Mas eu dou glória a Deus para Ele, porque graças a Deus eu consigo fazer isso, né? Com o meu trabalho, com o meu suor, a gente consegue fazer isso. E muitas pessoas, elas não se conformam com o que têm e buscam de várias maneiras, maneiras ilícitas, adquirir bens, adquirir dinheiro, adquirir propriedades, etc. Então, irmão, nós temos que estar realmente o tempo todo orando ao Senhor para que nosso coração seja liberto, para que nosso coração possa aceitar aquilo que Deus diz para nós, dá a nós. E eu sempre falo, né, assim, eu até brinco com os irmãos, digo, olha só, eu queria ganhar na Mega Sena, mas se eu ganhar na Mega Sena, será que isso vai ser bom? Será que vai me aproximar de Deus? Ou vai fazer eu me separar de Deus? Vai fazer eu ficar longe de Deus? Então, com certeza, eu vejo que me afastaria de Deus. Então, acho que é por isso que ele não deixa eu ganhar, viu, pastor Vanilton, na Mega Sena. Se eu ganhasse aí, ia ficar feliz, mas isso não é de Deus, tenho certeza. Então, vamos aí, irmãos. Quem está com. Pode falar, pastor. É justamente isso. O grande problema hoje de ganhar uma quantia dessa, uma fortuna que é da Mega Sena, é o que nós vamos fazer com esse dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro pouco não, mas o muito dinheiro, ele nos afasta de quem amamos na realidade. Às vezes, não estou dizendo no geral. Por quê? Porque o muito dinheiro atrai pessoas. E quando muito dinheiro atrai pessoas, não atrai por quem nós somos, mas por aquilo que nós podemos oferecer. E, infelizmente, as fortunas das mega-senas, né, foram tragédias na vida de muitos daqueles que receberam, por causa daqueles que estavam próximos, interessados no dinheiro, e eles vieram a falecer. Então, quando Agum diz em Provérbios 30, Senhor, eu não quero pouco para não blasfemar de ti, nem o muito para não me esquecer de ti, mas a porção diária de cada dia, ele está dizendo, eu quero algo que eu venha viver tranquilo, né? Que eu venha ter condição de ter o meu conforto para mim e para minha família, né? Algo tranquilo, né? Não é ele a porção diária, não, é uma vida tranquila. E é isso que nós precisamos ter, né? E a prosperidade não está na quantia de dinheiro que nós temos, e está na vida ao qual nós levamos, né? Então, é isso que a palavra aí, né, de Deus, ela quer dizer. O apóstolo Paulo estava ensinando ali aos irmãos em Éfeso acerca disso, né? Sobre eles saber viver com aquilo que tinha. Pode continuar, Dias. Glória a Deus por isso. Muito bom, pastor. Obrigado pela contribuição. Então, a aplicação deste versículo, né, desse versículo 3, é que hoje a sociedade ela normaliza aquilo que Deus condena, né? Muitas pessoas acham, como eu falei no início, né, que as pessoas terem certos pecados, aquilo ali é bom. Ah, aquela pessoa é orgulhosa. Isso é bom, porque não tem pessoas que se aproximam dela ali para poder tirar alguma coisa. Pessoas que se aproximam, ela dá uma resposta na lata, etc. Então, as pessoas, às vezes, em decorrência da sociedade, elas normalizam certos como é que eu falo, meu Deus, fugiu a palavra agora. Certas coisas que as pessoas fazem e acham normal, né? Comportamentos, né? Acabam normatizando esses comportamentos. E nós sabemos que é pecado, a pessoa ser orgulhosa é um dos poucos pecados que as pessoas ainda reconhecem, né? Os outros elas tentam até, de certa forma, trazer, mas o orgulho todo mundo condena, né? Outra coisa é que o padrão do mundo muda.
né? Como nós falamos no início. Mas o padrão de Deus, ele permanece. Como nós falamos, não adianta tentar dizer que nós vivemos no mundo moderno e que as coisas estão mudando, quando o Armando bem colocou, o irmão Armando, né? As coisas de Deus são imutáveis. Deus, o que era pecado, continua sendo pecado. Não tem pecadinho, não tem pecadão, tudo é pecado, né? Então, a santidade, irmãos, achei muito interessante isso aqui. A santidade, ela não significa isolamento, né? Para me ser santo, eu não preciso me isolar do mundo, né? Significa que eu tenho que viver de maneira diferente. É isso que eu tenho que viver. Aquilo que nós falamos lá no início. Eu sou uma nova criatura. Então eu devo viver conforme aquilo que o Pai, né, que é o meu exemplo, como nós falamos. Seguir aquele exemplo do Pai, né? Para que nós possamos realmente agradá-lo e louvá-lo, né? Santificar o seu nome. Agora vamos aqui falar do versículo 4. Olha, saímos do 3, vamos para o 4. Mas ainda tenho 15 minutos. Vai dar tempo. Nem torpezas, nem tolices, nem zombarias. Paulo passa do comportamento para a fala. Então, irmão, no 3 ele falou do nosso comportamento. Mas aqui no 4 ele vai falar da nossa boca. Esse pequeno pedaço de carne aqui que pode matar, pode destruir, mas pode glorificar também, né? Então nós temos que ter muito cuidado com a nossa língua, temos que ter muito cuidado com aquilo que nós vamos falar. Eu confesso que antigamente, né, as pessoas, mais uma que as pessoas usam como virtude, não, ele fala na cara. Ele fala, ele pensa, ele fala. Hoje, quando vem aquela situação, eu avalio, dou um 360 e digo, não, se eu falar isso, vai ofender fulano, ciclano, melhor eu calar aqui, chamar ele no particular e etc. Porque antigamente, a gente, quando era velha criatura, você falava mesmo e dava, né, uma guerra, às vezes, dentro da família, no trabalho, etc. Então, nós temos que ter muito cuidado. Quando ele fala aqui, né, torpezas, o que são as torpezas? São conversas obscenas que nós já falamos. Às vezes você está numa roda ali no seu trabalho e está rolando aquela conversa obscena e você não se afasta dali. Você se mantém ali com medo de ser ali repreendido. Olha só como nós somos, né, pastor Vanilton? Quando a gente chega lá no trabalho, o cara diz assim, olha, chegou o pastor, olha, chegou o irmão. Ó, pessoal, fala baixo aí que o irmão está aí. Ele não gosta. Já naquela zombaria, né? Acontece muito isso. Piadas imorais, né? Quantas piadas a gente não vê, quantas piadas aí que a gente ouve, né? Nos meios aí, nas rodas. Palavras indecentes, muitas palavras que às vezes saem da nossa boca. Eu tenho que estar me vigiando, me policiando aqui, porque às vezes a gente fala, principalmente no meio militar, nós temos os jargões militares, né? Às vezes eu solto um, aí o Henrique, o que que é, pai? Aí eu tenho que dizer, não, filho, eu falei tal coisa, não foi isso aí que você entendeu, não. Então a gente tem que estar vigilante com a nossa língua, porque nós temos pessoas, como eu falei, nós somos exemplo. Aí se eu solto um palavrão lá, o cara vai dizer assim, olha só o irmão, rapaz, olha o que o irmão está falando aí. Então nós somos observados o tempo todo. Então a nossa língua, ela realmente tem que ser controlada, né? Porque é um órgão que causa derrotas, causa males e causa bem também, depende de como foi usada. Outra coisa aqui que ele fala, né, as tolices. Quantas tolices nós falamos, às vezes, também pela falta de conhecimento que nós falamos um pouco lá atrás, né? Às vezes você está numa roda ali falando um monte de bobagem, né, que não edifica, que não tem nada a ver, né? Então nós temos que vigiar com relação a isso. Essas próprias conversas, né, que não edificam. E o uso irresponsável da língua, né? Eu até, quando estava estudando aqui para conversar com os irmãos, para nós trocarmos conhecimento, né, que eu não estou aqui para ensinar ninguém, os irmãos têm todos têm mais tempo de igreja do que eu, com certeza. Então, quantas tragédias nós não vemos, irmãos, aí, né? Nós vamos entrar aqui em zombarias agora, né? Já pegando a questão do uso responsável da língua com a zombaria. Brincadeiras ofensivas, né? As escolas, principalmente nos Estados Unidos, é onde nós mais vemos. As zombarias, o bullying, né? Que é a palavra que eles usam. Quantas tragédias não tem causado, irmãos, né? Então, quantos males nós não podemos fazer dentro do nosso trabalho, nós não podemos fazer dentro da nossa vida social, por conta dessas, né, dessas brincadeiras ofensivas, ironias destrutivas, né, apelidos, etc. Né? Ah, porque é um gordinho, ah, porque usa óculos, é quatro olhos, etc. Então, tudo isso nós temos que vigiar dentro da igreja. Né? Não sair da nossa boca, mas também vigiar os irmãos que estão ali, admoestar, como nós falamos, né? Não repreender com veemência,
porque às vezes uma repreensão, né, gera ali um afastamento, né? Humor que humilha, né? Nós temos aí pessoas que fazem humor, brincam com todas as coisas. Uma das coisas que eu sempre falo é a questão do preconceito. A pessoa às vezes diz assim, não, eu não sou preconceito com relação ao negro, por exemplo. Mas está fazendo piadinha de negro o tempo todo, fazendo piadinha, brincando. Às vezes você acha que a pessoa está até rindo, que a pessoa gosta, mas no fundo não gosta. Isso pode levar não só a um problema ali naquele momento, mas um problema futuro, como nós falamos nas escolas, por exemplo, né? E ele fala aqui no final, irmãos, que o problema não é rir. O problema é fazer do pecado motivo de diversão. Então, você fazer do pecado motivo de diversão realmente não está edificando ao Senhor. Muito pelo contrário, está te levando por um caminho torto, um caminho que está só te afastando de Deus. E continuando, ele fala, né? Em vez disso, continuando o versículo, em vez disso, mas antes ações de graça. Ele fala no final aqui do versículo, né? Mas antes ações de graça. Então, meus irmãos, o coração agradecido, né? Ele muda a maneira de falar. Um coração agradecido. Você está feliz, você está contente porque você está no Senhor. Então, o teu coração, ele muda a forma de falar, como muda muitas pessoas, né? Como nós vemos aí, às vezes você encontra uma pessoa, encontrei um dia desse um irmão que formou junto comigo no quartel, sargento, encontrei com ele na Assembleia, ele é missionário. E a pessoa totalmente transformada, é uma outra pessoa. Encontrei um coronel lá também, que foi comandante-geral do Bombeiro, eu me assustei quando vi ele na igreja, pelo histórico dele, né? Pode falar, Leandro. Eu vou falar uma coisa que é engraçada. Tá ouvindo? Ah, É, os dois microfones da microfonia aqui, telefone. Nós crescemos numa família muito, 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 muito racista. Eu lembro que meu avô, né, não deve bem lembrar que ele falava assim, que ele se arrepiava todinho quando ele pegava na mão de um negro, né? Muito preconceito. Minha mãe dizia que não, mas ela era assim, racista de certa forma, tal. E a gente ouviu, cresceu ouvindo assim, quando fazia um serviço mal feito, limpava a casa mal limpa, lavava a louça mal lavada, a gente cresceu ouvindo assim, deixa eu fazer serviço de preto. Ou serviço de preto foi feito assim, não é testemunha disso, né? Até o meu último chefe, que ele era negro, 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 que cheguei azul, Marinaldo. E aí eu tinha que me policiar, porque virou meio que um jargão. E às vezes eu falava assim, pode fazer serviço de preto? Eu falava, eu não posso falar esse tipo de coisa, porque antigamente não era visto como racismo nem nada, era meio que um jargão. E eu, meu chefe era muito negro, então eu tinha que me policiar para não falar. E eu nem lembrava que eu tinha deixado de falar isso. Até então, é, se tocar nesse assunto, eu nem lembrava que eu tinha excluído isso da minha vida. tá vendo, irmãos, como o Senhor faz, né? Ele pega para as pessoas lembrarem aí das coisas do passado, da velha criatura, né, pastor Vanessa? E agora é uma nova criatura. Glória a Deus por isso. Então, irmãos, olha o que ele fala aqui, né? Quem vive reclamando revela um coração descontente. Tem pessoas que ela reclamam se está quente, mas se esfria, ela reclama. Tem pessoas que se está amargo, reclama. Se está o café doce, ela reclama. Então, irmãos, tem pessoas que reclamam de tudo, né? Até vezes eu até brinco com o pessoal, só não reclama da sombra porque ela não consegue ouvir, né? Então, as pessoas, às vezes, como ele fala aqui, né? Que quem vive reclamando tem um coração descontente. E ele fala aqui, né? Que quem vive agradecendo demonstra confiança em Deus, né? Às vezes, tipo hoje, eu esqueci a chave da viatura em casa. Olha, pastor Vanilton. Quando chegou lá na esquina, eu lembrei da chave. Aí eu voltei, já atrasado para levar o Henrique para a escola, aquela agonia. Aí eu olhei para Paulo e falei assim: isso com certeza é um livramento de Deus. Alguma coisa eu tirei para frente, ele mandou a gente voltar, pegar a chave e ir, porque isso é um livramento. Então não adianta você ficar, né, murmurando por esse tipo de coisa. Às vezes eu volto 3 vezes em casa. Ah, esqueci a minha garrafa de água. Ah, esqueci a minha carteira. Ah, esqueci o celular. Você volta. Então, Deus, tenho certeza, que dando o livramento. Então, em vez de nós murmurarmos, temos que glorificar o Senhor, né? Então, vou deixar aqui mais 2 perguntas para vocês. Olha só. Como nossas palavras revelam o nosso coração? Então, o que nós temos falando por aí, irmãos?
O que as nossas palavras estão demonstrando? Elas estão demonstrando que nós realmente estamos edificando ao Senhor, ou elas estão nos levando por um outro caminho? E a outra pergunta: o que as nossas conversas mostram sobre a nossa comunhão com Deus? Então, o que aquela rodinha que a gente está no trabalho, aquela coisa que a gente está na faculdade, o que essas conversas estão, né? Porque aqui eu sempre falo isso, é muito fácil nós sermos crentes dentro da igreja. É muito fácil. A princípio, todos nós falamos a mesma língua, todos nós cremos no Senhor, todos nós conhecemos a Bíblia. Mas e lá fora? Será que as nossas conversas elas mostram que realmente nós somos de Cristo? Ou nós estamos deixando nos envolver pelo mundo e pelas pessoas que estão lá? Então, essas são perguntas, eu vou colocar aí depois, viu, para deixar para os irmãos responderem. E vamos para o terceiro ponto, versículo 5, para nós fecharmos. Ainda falta aqui 5 minutos no meu relógio. Mas acho que vou pedir mais 5 de prorrogação, viu? Porque começou um pouquinho atrasado. Então, o perigo de viver deliberadamente no pecado. É isso que é o terceiro ponto, né? Quando ele fala assim, porque bem sabeis isso. Paulo, nessa passagem, ele fala com firmeza, né, irmãos? Ele fala com firmeza, como ele fala na maioria das suas cartas, com firmeza. Então, ele menciona 3 grupos aqui no versículo, né? Olha o que ele fala aqui, né? Ele menciona o fornicador, o impuro e o avarento. Ele menciona os 3 aqui, né? O qual, e ainda fala assim, depois afirma, o qual é idólatra. Então, isso aqui, irmãos, surpreende muitos, né? Surpreende muitos. Por quê? Porque nós fomos criados achando que idolatria era o quê, pastor Vanil? Era adorar imagens, não é isso? Então, nós achávamos que só adorar imagens é idolatria. E nós sabemos que hoje, né, com as nossas mentes abertas, nós vemos que tudo que nós colocamos, que nós adoramos acima de Deus, é uma idolatria, né? Então, é tudo que nós colocamos acima de Deus, não somente adorar imagens. Quando a gente fala, às vezes, para nossos irmãos católicos, né? Não, você é idólatra, você adora aquela imagem de madeira e tal. Mas não é só isso, né, irmãos? Tem toda uma coisa aí por trás, tem muitas outras coisas que são ídolos na nossa vida, né? Então, é quem vive dominado, ó, pelo dinheiro, né? É um ídolo, pelo prazer ou desejos, né? Para quem você está prestando culto a outro senhor, né? Então você às vezes coloca os seus bens acima de Deus, você coloca, né, o dinheiro acima de Deus, você coloca uma série de coisas acima de Deus. E Deus fica por último ali, como nós falamos. Parece que tem que ser conveniente para a pessoa, né? Então ele fala aqui, não tem herança do reino, né? Ele finaliza aqui. Ele diz que não tem herança no reino. Então, aqui, Paulo, né, enfatizando o que nós já falamos no início, né, ele não está ensinando a salvação pelas obras. Né? Ele não ensina isso, ao contrário dos judaizantes, que batiam na tecla de que somente pelas obras o homem seria salvo. E nós sabemos que isso não é verdade. Né? Então, eles estavam nesse embate, sempre estavam ali, né, a lei mosaica contra ali o apóstolo Paulo, porque eles queriam que a lei mosaica prevalecesse, não acreditavam ali que a vinda do Senhor, o seu sacrifício na cruz, era suficiente para a nossa salvação. Né? Mas aí alguns se equivocam, né? Que eles falam assim, não, Jesus morreu na cruz por mim, eu já estou salvo. Eu posso fazer o que eu fizer que eu estou salvo. E nós sabemos que não é bem assim, né, irmãos? Nós temos ali, como nós falamos, seguir o exemplo do Pai. Os exemplos estão aí, o nosso manual de vida está aqui, ó. É Ele que nos guia à salvação. Né? Então, ele ensina que quem realmente nasceu de novo, ele não permanece vivendo voluntariamente no pecado como estilo de vida. Pelo que nós falamos anteriormente, né? Os pecados de estimação. Ah, não, eu ainda estou com esse pecado aí. Teve um dia desse que um pastor, numa pregação na igreja, falou. Ele disse, não, eu não consigo me livrar do fuxico. Eu ainda não me libertei desse pecado. O próprio pastor dentro da igreja, né? Ele gosta de falar da vida dos outros. Já pensou um negócio desse? Eu fiquei olhando, não. Eu fiquei olhando e falei, caramba, o pastor, e um cara que é muito conceituado aqui no Amapá, né? Fiquei assim, caramba, como é que pode? Então, nós temos que vigiar, porque as palavras, às vezes, nós somos pessoas que influenciam outras pessoas. Isso pode trazer uma influência negativa ali. Então, ele fala aqui, né, que a verdadeira conversão, ela produz transformação. Né?
Com certeza. Nós não somos salvos porque somos santos, né? Nós somos salvos porque fomos salvos. Nós somos santos porque fomos salvos, né, pelo Senhor. Então nós temos que ser santos porque Ele é santo. Então nós temos que seguir os caminhos dele, os ensinamentos dele, para que nós não caímos em tentação, para que o inimigo não se aproveite das nossas brechas, das nossas falhas, né, irmãos? Então aqui, finalizando, né, como o príncipe dos pregadores falou uma vez no workshop que nós tivemos, você não deve falar isso na igreja, né, na pregação. Já estamos finalizando, e você vai, passa 5, passa 10, passa 15 e não finaliza. Mas estamos chegando aqui ao final, né? Então vou deixar aqui, viu, irmão Armando, mais algumas perguntas para os irmãos, para responderem cada um dentro de si. O que ocupa o primeiro lugar no meu coração? Então, o que está ocupando hoje o primeiro lugar no meu coração? Né? Sejamos sinceros conosco. Isso aqui é para fazer uma avaliação sincera, ainda tem mais perguntas depois. Minha linguagem, ela glorifica a Deus? A minha linguagem hoje, com a minha mudança de uma nova criatura, realmente eu sou uma nova criatura ou aquela velha criatura ainda habita em mim com mais veemência do que a nova criatura? Então, como é que a minha linguagem ela está glorificando a Deus? Ela está glorificando ou não a Deus? Né? Seria essa a pergunta. E a terceira pergunta: a minha vida é diferente da cultura ao meu redor? Como nós falamos, o mundo está aí, né? Quando nós nascemos, aí vou falar um pouco de biologia, né? Nós temos o genótipo, que é aquilo que eu trago, né, do meu pai, da minha mãe, tá, dos meus genes, e temos o fenótipo, que é aquilo que está ao nosso redor, que é o mundo. Então, eu estou deixando esse fenótipo agir sobre mim, eu estou deixando o mundo, né, me dominar, né, ou eu sou diferente desse mundo que me rodeia, porque a gente sabe que o mundo hoje está muito complicado. Então, como é que eu estou vivendo? Eu estou vivendo conforme o mundo, eu estou vivendo conforme as palavras do Senhor, né? Existe alguma área que precisa ser entregue a Cristo? Qual área da minha vida que eu acho que ainda preciso entregar ao Senhor para que Ele transforme, né? Porque eu já mudei em muitas coisas, mas tem aquela área ali que eu não consegui, no caso do pastor, né? Não conseguiu parar de falar da vida dos outros, não conseguiu sair do fuxico. Qual é a área da minha vida que eu preciso mudar, né? Será que eu já mudei tudo? Ou será que alguma coisa eu tenho que entregar para o Senhor? Ô, Senhor, me muda nisso. Eu sempre, quando faço minhas orações, peço para o Senhor mudar muita coisa em mim ainda, né? Ainda tenho que mudar muita coisa. E nós temos que ser assim, igual aquele fariseu, né, pastor Vanildo, que estava lá orando, dizendo assim, né? Ah, porque eu pago dízimo, eu ajudo os pobres, Senhor. Eu não sou igual aquele dali que cobra impostos, etc. Né? Então nós temos que ser aquele cobrador de impostos que se arrepende, que pede perdão ao Senhor, e não aquele fariseu que se achava o melhor dos homens, né? Que não precisava de mais nada. E é isso que às vezes nós incorremos, né? De achar que nós já atingimos um nível de santidade que eu já estou salvo. Pronto, eu já estou nesse nível aqui. Caramba, eu conheço a Bíblia de capa a capa. O que falaram de mim eu sei debater. Eu não preciso mais de nada. É aí que nós caímos, né, irmãos? Nós temos que estar ali sempre. Eu sempre falo para os irmãos, né? A EBD deu um pouco esvaziada nessa última aula. Eu disse, irmãos, eu sei que a lição de Daniel todo mundo acha que sabe, da fornalha, de Sadraque, Mesaque, Abednego, todo mundo sabe. Mas toda vez que você lê a Bíblia, você descobre uma coisa nova. Você descobre uma coisa que vai te abrir a tua mente. O Espírito Santo fala contigo de forma diferente, né? Então é isso que nós temos que estar ali o tempo todo. Então, a nossa conclusão aqui, né? Mas, ó, sim, antes disso, ele mandou falar isso aqui, ó. Desafie cada pessoa a fazer uma avaliação sincera. Então, vamos ser sinceros nas nossas respostas aí, né? Vamos avaliar se realmente estamos sendo aí verdadeiros servos do Senhor. Então, irmãos, concluindo, Paulo, ele não está apenas proibindo comportamentos, né? Ele está chamando a igreja para refletir o caráter de Cristo. É isso que ele faz aqui nesses versículos. Ele nos chama a refletir o caráter de Cristo, quando ele fala que nós devemos imitar o Pai, nós devemos seguir tudo aquilo que o Pai nos ensinou, né? O cristão, ele não vive em santidade por medo do castigo, não é isso. Ah, não, eu não vou fazer isso porque é pecado, se eu fizer isso aí, Deus vai me dar chicote, etc. Nós não temos que viver assim, irmãos, né? Nós temos que viver em santidade porque porque nós amamos aquele que nos salvou. É isso que nós devemos fazer. Como diz Jó naquela canção de Jó, né? Eu adoro pelo que ele é, não pelo que ele me deu, né? Deus me deu, Deus tomou.
Então nós temos que amar Deus pelo que Ele é, e não porque Ele vai nos dar, e etc. E não porque Ele vai nos castigar se nós não fizermos aquilo que Ele quer que nós façamos, né? Deus tem a sua misericórdia e já arrancou. O maior exemplo, né, disso é o próprio Paulo, que está aqui nós estamos lendo a sua carta, que era um perseguidor de cristãos, matava cristãos, esfolava, fazia tudo, e Deus arrancou ele dali. Como falou, né, para mim ele é um vaso precioso. E está aí como ele realmente foi um vaso muito precioso, né? A graça de Deus, irmãos, né, ela não apenas perdoa o pecado, ela também transforma o pecador. Ela nos transforma. E nós somos exemplos disso, todos nós, né? Então, como diz Efésios, né, fomos chamados para viver de maneira digna da vocação que recebemos, né, irmãos? Então, ainda tinha mais algumas perguntas, mas eu já enchi vocês de pergunta demais. Então, eu vou pedir aí à irmã Paula, pronto, a irmã Paula, para fazer uma oração, né? Ah, Nanã que faz? Ah, tá. O pastor Vaneilton, então, que vai fazer a nossa oração. A Paula, eu pedi para ela fazer, mas ela não quer. Tá. Então, pastor, eu queria agradecer a oportunidade, né, de estar aqui com os irmãos. Peço perdão porque hoje parece que o inimigo ele age né, nas entrelinhas. Eu salvei aqui o meu esboço no Word e estava alimentando ele ainda, botando algumas coisas. Quando eu tentei abrir o computador, simplesmente não abriu, não editou, né? E eu peguei e fui aqui alimentando pelo WhatsApp, tudo, para nós irmos juntando tudo para podermos dividir com os irmãos, né, essa palavra tão bonita. Então, agradecer aos irmãos pela compreensão. Queria que fosse um pouco mais profundo, mas acho que para nós entendermos direitinho a mensagem que Deus quer passar para nós, né? Armando, fale, meu irmão. Eu gostaria de pedir ao pastor, se possível, você fazer essas perguntas e colocar lá no nosso grupo, que a gente tem o nosso grupo lá de aprendizado, né? E realmente as pessoas colocarem as respostas, né? Respostas sinceras, e que eu acho que ficou muito interessante, ficou muito bom. E aí, se o pastor permitir que coloque essas perguntas que você fez e essas que tem que fazer, e nós trocássemos essas ideias, entendeu? Cada um aí fizesse a sua resposta. Não existe o certo ou o errado, existe o que você acha. É o coração. Exato. Amém, graças a Deus. Falar com o Francisco, é ele que libera o grupo, abre o grupo, né, para os irmãos tá conversando, né, tá postando. Graças a Deus, Dias, parabéns pela aula. É um professor de escola dominical. Até a temática, né, da aula da escola dominical, top, 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 viu? Graças a Deus. Que Deus continue te abençoando. Fico muito feliz, né, pelo o dom que Deus lhe deu, né, de ministrar a palavra de Deus com tanta sabedoria, conduziu, né, de uma forma, uma maestria extraordinária, esse ponto em nome de Jesus, né? Eu fiquei até sem jeito de ministrar agora, né? Que Deus abençoe, meu querido, né? Quero louvar a Deus também. Eu estou vendo aí a Mariane está participando com a gente. Se quiser fazer um comentário, Mariane, você também tem um conhecimento da palavra de Deus, né? Faça aí para nós. Acho que é nosso manifesto. Que Deus abençoe os irmãos, né? Em nome de Jesus. Você ministrou até o versículo 5, né, Dias? Isso, até o versículo 5. Até o versículo 5, maravilha, glória a Deus. Os irmãos verem Então, pastor, como meu microfone vasto, eu não né, estava a carta. conseguindo abrir meu Fala aí. perdão. Eu só queria fazer um complemento de que nós devemos pensar no altar que nós estamos erguendo. Porque eu vou dar um exemplo que eu sempre quis fazer faculdade, eu fiz minha faculdade já com 28 anos.
E foi um altar que eu ergui e que me afastou de Deus. E foi assim, sem perceber, porque foi uma dedicação ali exclusiva para que eu fosse uma profissional excelente, tivesse uma formação entre os primeiros, e isso me fez afastar. E foi assim, tão sem a intenção de afastar, foi uma dedicação que eu dei sem propósito de Deus. E, ao mesmo tempo, foi uma coisa que eu sempre orei, buscando a Deus para que tivesse. E quando eu recebi, eu me afastei dos caminhos do Senhor. Foram 4 anos para que eu pudesse ver que era um altar que eu tinha erguido e que Deus não estava nele. Então, são coisas assim, detalhes que nós passamos desapercebidos e que a gente tem que começar a ver o que é que a gente está valorizando. E tudo aquilo que nos tira do centro da vontade de Deus, que nos afasta de Deus, que nos afasta das orações, é um altar que nós estamos erguendo. Né? Então, é só esse adendo que eu queria passar para os irmãos, e agradeço, uma excelente aula, gostei bastante. E fiquem com Deus, obrigado pela oportunidade. Amém. Muito forte, Ariane, essa posição, gostei muito do tópico, né, que você usou, que altar nós estamos erguendo, né, um altar que às vezes para nós é bom, quer dizer, graças a Deus que você conseguiu retornar, né, mas que sirva de exemplo para nós refletirmos acerca disso, né, glória a Deus por isso, muito bom, muito forte, é um testemunho que vem a nos edificar, né, diante disso. Eu sempre costumo dizer que nós temos que expressar os nossos testemunhos diante de Deus, que venha nos edificar, e esse foi um testemunho de alerta, de despertamento para nós. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus, né, aprendemos aqui que devemos aprender a se portar, se comportar diante das pessoas. O Dias abordou isso aí, nós meditarmos acerca das palavras que nós vamos proferir, né, para alguém diante de certas circunstâncias, né? Efésios, nem à toa que ela é tida como a rainha das epístolas, né, pelo seu conteúdo em nome de Jesus. Queridos, que Deus em Cristo vos abençoe grandemente em nome de Jesus. Dias, mais uma vez, gratidão pela aula, muito boa, em nome de Jesus. Um grande abraço aos amados irmãos. O reverendo Francisco, ele não adentrou, mas ele certamente estava ouvindo essa aula aí, ele chegou bem em cima. Olha ele aí, ó. Falei aí, ó. Aí, ó. Tá vendo aí? Deus abençoe. Então, Francisco, faça o encerramento aí. Peça permissão a Simona aí para ligar o microfone, porque só liga quando ela deixa, não é possível. Tá ligadinho. Aí, olha. Uma boa aula aqui, que Deus continue abençoando grandemente, em nome de Jesus. Todos nós saímos daqui edificados por essa palavra, por esse estudo. E o que a irmã Ariane falou aí é o que estava sendo falado hoje lá no serviço, pastor Vaneilton. Cuidado com o que você pede a Deus, cuidado com o que você está almejando, né? E hoje o Senhor tem dado o nosso coração grandemente nesta noite. Que Deus possa abençoar cada um dos meus amados irmãos, né? Dias, continue. Já é um grande reverendo, né, pastor Vaneilton? Um grande mestre da aula dominical. Vamos agendar ele para pregar aqui também, né? Dar o estudo aqui para a gente, né? Parabéns, viu, Dias? Deus abençoe grandemente. Né? Uma boa noite a todos os amados irmãos. Né? Vamos juntos triunfar com Cristo Jesus nesses estudos, porque eu costumo falar com o pastor Vaneilton. É na sala de aula que a gente sentado que aprende, né, para poder transmitir para as pessoas lá fora, né, um estudo maravilhoso desse, né, tenho certeza que fica gravado no nosso coração. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Que Deus abençoe. Que o amor de Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, esteja sobre todos nós, não sois, mas para todos sempre, eu digo. Amém. Que Deus abençoe. Amém. Um grande abraço. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, será muito proveitoso para a glória de Deus. Deus abençoe. Pai. Amém. Fica com Deus. Amém. Cuidado com o altar, hein?
Cuidado.